Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andy Medrado, sejam bem-vindos a mais novo vídeo da série Falando de Deus. E hoje eu trouxe para falar com vocês as ovelhas em meio aos lobos. Hoje nós vamos falar de uma palavra que está em Mateus 10:16. Mas antes disso, eu queria falar para vocês da importância de vocês derem um like nesse vídeo. Se você gostou, você manda, compartilha para os seus amigos. É muito importante porque quanto mais pessoas receberem esse vídeo, mais pessoas vão ser alimentadas pela palavra de Deus. Se você não se inscreveu, vai lá, se inscreve, é tudo muito rápido, só dá um cliquezinho em inscreva-se e naquele sininho de notificação, tá certo? Muito obrigada. Então vamos lá, Mateus 10:16 diz assim, Jesus diz para os discípulos, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Quando a primeira vez eu ouvi falar desse versículo, eu tive dúvidas, né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça é por que Jesus falou isso para os discípulos, não é? Em que contexto? Jesus sempre usava de metáforas, mas por que os animais? Por que? Porque ovelha? Por que pomba? Por que serpente? Por que lobos? E eu falei, não, eu quero saber melhor sobre isso. E aí eu voltei no capítulo 9, versículo 35. E aí o que fala? Fala que Jesus ele ia passando pelas cidades, pelos povoados, com os discípulos, pregando a palavra e ele ia curando as pessoas de enfermidade, de todas as doenças. E aí ele se defronta com uma multidão aflita, extremamente exausta e aflita. E aí ele fala para os seus discípulos que essa multidão era como uma ovelha sem pastor. Então Jesus está andando, curando, pregando, e aí ele olha essa multidão que está extremamente cansada, extremamente aflita, e ele fala para os discípulos, olha só, parece-me como uma ovelha sem pastor. E aí quando ele diz aquela frase, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele diz para os discípulos, olha, ora para o Pai mandar mais trabalhadores para nos ajudar. Então ele vai e pede para os discípulos fazer isso. E aí nós vamos para o capítulo 10, para o versículo 1. Então Jesus ele chama os 12 discípulos e dá autoridade para eles, para expulsar espíritos imundos, para curar as pessoas de todo tipo de doença. E nesse ponto Jesus apresenta os 12 apóstolos que vão estar com ele, trabalhando nessa seara. E aí, do versículo 2, ele diz os nomes. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava andando com os discípulos e tinha um intuito para isso, ele estava preparando os discípulos para quando ele fosse. Sabe quando você prepara uma criança para começar a andar sozinha? Você está sempre acompanhando essa criança na escola, mas aí, quando ela começa a crescer, você começa a preparar a criança para ir sozinha. É isso que Jesus estava fazendo, preparando esses discípulos para começar a andarem com as suas próprias pernas. E aí, no versículo 5, ele instrui os discípulos, ele fala assim, olha,
não vá aos gentios. O que são os gentios? Todo o povo que não é judeu, né? Não vá aos gentios e não entre em cidade de samaritanos. E eu sempre tive essa dúvida a respeito dos samaritanos e eu fui buscar. No ano de 722 a.C., o reino de Samaria ele foi vencido pelo rei da Síria. E o povo foi levado cativo para a Síria. Os judeus de lá foram levados cativo para a Síria. E durante esse tempo, os povos pagãos foram para Samaria. Só que alguns judeus ficaram para trás, não foram para o cativeiro. E aí começou a haver casamentos mistos de judeus com pessoas pagãs. Isso era expressamente proibido pela lei de Moisés. E foi por isso que os judeus odiavam os samaritanos. Eles não o consideravam judeus, mas... E aqui no versículo 6 ele diz mais: dê preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, pregando que está próximo o reino dos céus. Ou seja, não vá na casa de gentil, não vá em cidade de samaritanos, dê preferência para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, quando eu cheguei a esse ponto, eu lembrei que há um tempo atrás eu preguei sobre Mateus 15, 24, e Jesus fala essa mesma coisa para os discípulos. Essa pregação falava sobre Jesus estar caminhando com seus discípulos e veio uma mulher cirofenícia seguindo eles e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está endemoniada. E ela pede para que Jesus liberte a sua filha. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, vá lá, vá ter com ela e despede-a. E aí Jesus vira para os discípulos e novamente diz essa mesma frase: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, a missão original de Jesus era para pregar, ele veio para os judeus. Essa foi a missão original dele. Mas o que aconteceu? Os judeus o rejeitaram, crucificaram. Depois da crucificação e da ressurreição, que a missão dos discípulos foi: vá e pregue o evangelho para toda criatura, pregue a palavra para todas as nações. Mas mesmo Jesus não tendo sido enviado para os pagãos, para os gentios, ele fez milagre na vida deles. Tanto que ele libertou a vida dessa mulher, da Cirofenícia. Ele libertou a filha dela, que estava endemoniada. E no versículo 8, ele diz para os discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E aí ele fala algo impactante: de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, não cobre para fazer aquilo que eu te dei, para fazer o bem, porque você recebeu de graça e pela graça. Então Jesus começa a ensinar os seus discípulos a serem independentes e começa a dar essas instruções. Sim, Jesus não estaria fisicamente presente ali, mas o Espírito Santo de Deus estaria com eles, amém? Então ele começa a falar para os apóstolos o tipo de dificuldades que eles iriam enfrentar. E começa a dar algumas advertências, e aqui é o versículo-chave que eu comecei a falar com vocês, que diz: Jesus diz para eles: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Usando os animais, usando de metáforas. Por que ovelhas? Por que lobos? Por que ele usou esses dois animais? Por que ele fala: eu estou enviando vocês como ovelhas? Por que os versículos eram ovelhas? Qual é a característica da ovelha? O que a gente aprende aqui? Vamos ver aqui. Todos os animais foram criados por Deus. E todos os animais têm uma defesa. A cobra tem veneno, o escorpião tem veneno, o gato arranha, o cachorro morde, o touro tem chifre, o tigre ele tem a velocidade. Mas a ovelha é o único animal que não tem defesa. É um único animal que não possui defesa.
ela é extremamente dócil, vulnerável, não tem como se defender. A ovelha é dependente do seu pastor. Aqui nós começamos a perceber que Jesus está falando que nós também somos dependentes dele, que é o nosso pastor. Nós começamos a perceber que também, como a ovelha, nós também somos dependentes do nosso pastor, que é Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Outra coisa da ovelha, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Tem uma história interessante onde 3 pastores levam o seu rebanho para tomar água no riacho. 3 pastores com 3 rebanhos vai levar as ovelhas para tomar água no riacho. E essas ovelhas começam a tomar água no riacho e elas se misturam. E 2 pessoas estão observando e falam uma para a outra: nossa, como é que esses pastores vão fazer para recuperar essas ovelhas? Nossa, elas estão tão misturadas, esses 3 rebanhos misturados, como é que eles vão fazer? Mas quando as ovelhas escutaram a voz de seu pastor chamando-as, cada rebanho seguiu seu pastor. Cada rebanho seguiu sem se misturar. Cada rebanho reconheceu a voz do seu pastor. E nós? Será que nós reconhecemos a voz do nosso pastor? Será que nós escutamos a voz do nosso pastor? Será que nós damos atenção à voz do nosso pastor? Muitas vezes Deus usa um irmão, um pastor, um amigo para vir e dar uma advertência, ou um profeta para falar algo para nós. Mas será que nós damos ouvidos? Será que nós acreditamos? Hoje o Senhor quer tirar toda a surdez espiritual de nós. Toda a surdez espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos, devemos conhecer a voz do nosso pastor e fazer parte do seu rebanho. E quando ele nos chamar, nós precisamos segui-lo. Você quer fazer parte do rebanho de Jesus? Você quer ser uma ovelha? Você quer ser dependente dele? Como as ovelhas ali do riacho, que quando seus pastores o chamaram, seguiram? Será que você quer participar do rebanho de Jesus? E aí ele continua: estou enviando vocês, discípulos, como ovelhas no meio dos lobos. Por que lobos? Por que Jesus usa os lobos? O que o animal lobo tem tão especial? Quais são as características dos lobos? Eu procurei e achei. Os lobos caçam em bandos e respeitam a hierarquia do bando. São predadores, não dependem da velocidade como o tigre para agarrar a presa. A estratégia dos lobos consiste na resistência, ou seja, vencer pelo cansaço. São covardes, preferem caçar animais velhos, doentes, feridos e filhotes. E quem eram os lobos? Os lobos eram os fariseus, os escribas, os romanos, parte das pessoas que ainda não haviam recebido Cristo como seu Salvador, e essas pessoas eram extremamente perigosas. Esses lobos caçavam Jesus, tentavam fazer com que ele caísse em armadilhas, perseguiam Jesus onde quer que fosse, falando, tentando pressioná-lo, e não pararam e não desistiram até capturar Jesus. Jesus até deixou que eles pensassem que haviam vencido. Jesus até deixou que eles se sentissem vitoriosos. Mas o verdadeiro vitorioso foi o nosso Cordeiro, que reinou e ainda reina e irá reinar eternamente em nossas vidas. Amém? Em nossas vidas não é diferente. Muitas vezes nós somos caçados, sim. Nós somos caçados, nós somos perseguidos, nós somos caçados por pessoas dissimuladas, nós somos caçados por lobos que nos quer fazer mal, que nos quer fazer cair em armadilha. Mas a melhor tática é fazer como Jesus fez. Deixar pensar que eles venceram. Somos perseguidos, caçados. Somos feitos
pensar que fomos derrotados, mas pelo contrário, nós não somos derrotados. E tudo isso que esse lobo, que essas pessoas nos fazem passar, que o inimigo usa essas pessoas para nos fazerem sentir derrotados, é o contrário que acontece em nossas vidas. Porque esse sentimento, essas provações nos faz amadurecer, molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé e nos aproxima de Deus. Amém? Muitas vezes nós até achamos que estamos perdendo, mas na realidade nós estamos ganhando. Em Romanos 8,37 diz: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E aí ele continua: portanto, sejam humildes como as pombas, mas prudentes como a serpente. Então ele diz: vou te enviar, olha, discípulos, eu vou te enviar como ovelhas em meio aos lobos. Mas fique esperto, seja humilde conforme as pombas e prudentes como as serpentes. Eu creio que todos aqui já devem ter visto pombas, todos que estão me assistindo já devem ter visto pombas na vida. Facilmente de se ver, elas estão em praças, nas praias, em todos os lugares que a gente vai, sempre a gente vê uma pomba, mas é diferente com a serpente. Talvez você tenha visto a serpente na televisão, poucos talvez assim, a olho nu, né? Mas Jesus, ele usa esses dois animais com características diferentes para nos ensinar duas virtudes. E essas virtudes que ele está querendo nos ensinar é para nos proteger das maldades e armadilhas do mundo. Vamos tentar entender primeiro a pomba, porque Jesus estava ensinando e dizendo: você precisa ser simples como a pomba. A pomba, todo mundo vê, se você está na praia e estende a tua mão, ela vem comer na tua mão. Ela é um animal extremamente inofensivo, não faz mal a ninguém, é simples, ela se adapta facilmente em qualquer lugar. Qualquer lugar, você vê ela em praça, você vê ela na praia. Ela tem asas extremamente fortes e ela pode voar longas distâncias em busca de um alimento. E é um animal extremamente inofensivo, de fácil convivência. E a pomba na Bíblia era vista como um animal limpo, era símbolo da pureza. Em Mateus 3,16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Simples como a pomba. Que tipo de simplicidade Jesus está falando aí para a gente ter? Como assim simples como a pomba? Ser simples é viver de forma simples. A pomba, ela convive com vários animais. Ela pode estar aqui, passar um cachorro do lado dela, um gato do lado dela. Ela não perde o seu jeito de ser, ela não perde a sua simplicidade, ela não perde a sua pureza. E é isso que Jesus está falando: olha, você vai conviver com todo tipo de pessoa. Você vai conviver do mais rico ao mais pobre. Você vai conviver com o que tem mais cultura, o que tem menos cultura. Mas você tem que ser simples, como eu sou. Ser simples é ser sem maldade, não ter malícia, não ser arrogante, não ser prepotente. Em outras palavras, ser simples é não se achar. É não se achar a última palavra, o último biscoito do pacote. Mais prudentes como a serpente. Serpentes, sempre alertas. Você não vê serpente dando mole por aí, andando por aí. Serpentes são astutas e conseguem ver o perigo, discernir o perigo de longe. Cuidado! Ser astuto não significa ser esperto, enganador, dissimulado. Ser astuto é ser atento e prudente. Ser astuto é vigiar. Você não vê a serpente, né?
em todos os lugares que você vai. Ela está sempre se escondendo do perigo. Então, o que Jesus estava nos ensinando nesse versículo 16? Eu vou lhes enviar como ovelhas em meio aos lobos. Portanto, sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Ele está dizendo assim, olha, eu vou enviar vocês, ovelhas, sem defesa no covil dos lobos. Portanto, fique esperto, sejam prudentes, alertas, astutos como a serpente, mas puros, simples, humildes como as pombas. Os fariseus, eles eram os lobos daquela época. Eles eram hipócritas, falsos e tentavam a todo custo apanhar Jesus. E da mesma forma, o inimigo manda lobos para nos apanhar. Coloca todo tipo de armadilhas. E como os lobos tentam nos vencer pelo cansaço? Mas Jesus, hoje, ele nos livra de todo tipo de armadilha. E ele vai colocar por terra todo o laço do inimigo, toda a armadilha que o inimigo vai jogar em nossas vidas, ele vai colocar por terra em nome de Jesus. Então a serpente, ela se esconde do perigo, ela é precavida e nós precisamos ser da mesma forma. Vamos dizer assim, se você está andando pela rua, você está vendo que está vindo uma multidão, estão todos bêbados, mal encarados, você sente aquele negócio, isso não está certo, atravessa a rua. Você começa a lidar com pessoas que são dissimuladas, enganadoras, não têm palavra. Você sabe que é uma questão de tempo para essa pessoa te dar um bote. Se afaste. Ao perceber que o mal está vindo, devemos, como a serpente faz, nos afastar do perigo, não se expor a esse perigo. Em Provérbios 22:3 fala disso de maneira exemplar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quando eu era nova, não sei se aconteceu com algum de vocês, eu era muito inocente, né? Então eu acreditava em tudo que falavam, todo mundo era meu amigo, andava com todo mundo, tudo que falavam eu acreditava. Eu não era astuta como a serpente. Então eu acabei pagando o preço por isso. O que Jesus está falando para nós é precisamos ter equilíbrio entre ser pomba e serpente. Precisamos estar atentos a tudo, inclusive à intenção das pessoas. O cristão, ele precisa ser prudente, mas precisa ser manso também. Precisa ser amável, cortês, generoso e humilde. Em Mateus 11:29, Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então ele está nos ensinando a não ser nem tanto como a serpente, nem tanto como a pomba. Precisamos ter um equilíbrio. Como achar esse equilíbrio entre ser simples e ser prudente? Como que faz isso entre ser inocente e malicioso, entre ser pomba, entre ser serpente? Hoje o Senhor quer nos ensinar sobre esse equilíbrio. Precisamos ter prudência ao falar, buscar a orientação de Jesus, observar ao nosso redor, falar menos e ouvir mais, tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, com humildade, pureza, mas devemos ficar atentos também, porque o inimigo coloca armadilhas, coloca cilados em nossas vidas. Nós cristãos somos sim enviados para levar a palavra como ovelhas em meio aos lobos. Mas o Senhor hoje nos dá poder de pisar na cabeça da serpente. Em Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Está aqui na palavra. E nada
vos fará mal algum. A nossa missão como servos de Deus, como servos do Senhor, é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Mas para isso, precisamos ser espertos e simples, atentos e astutos, moderados no trato, inofensivos, porém prudentes. Precisamos buscar sempre a orientação dele. Deus é o único que pode nos orientar, nos proteger, mas antes, como diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos pedir agora, em oração ao Senhor, que nos dê esta virtude, estas virtudes de que Ele está falando. Senhor meu Deus, nesse dia eu peço que perdoe os nossos pecados, que nos dê estas virtudes de que falaste em Tua palavra. Nos ensine a ser mansos e prudentes, simples e vigilantes. Nos ensine a ver além das aparências. Não nos deixe ficar enganados. Nos dê sabedoria ao falar. Nos ensine a ouvir. Fecha os nossos olhos e ouvidos a todo engano e a toda calúnia. Guarda a nossa língua e a nossa mente de toda maldade. Que a cada dia nós possamos nos parecer mais contigo. Que as pessoas que quando se aproximarem de nós, possam sentir a tua presença e a tua paz. Tudo isso nós pedimos em nome do seu Filho amado, Jesus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.